Senhoras e senhores, neste momento sobem ao palco a senhora Janja Lula da Silva, a ministra de Estado das Mulheres, Cida Gonçalves, a ministra de Estado da Cultura, Margarete Menezes, a ministra de Estado da Saúde, Nízia Trindade, a ministra de Estado do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, a ministra de Estado da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, a ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, a ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, a ministra de Estado do Esporte, Ana Moser, a ministra de Estado substituta do Turismo, Juliana Negreiros, a ministra de Estado da Igualdade Racial, Aniele Franco, a secretária de Articulação dos Povos Indígenas, Juma Chipaia, a presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e a presidenta da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano. Com a palavra, a ministra de Estado das Mulheres, Cida Gonçalves. Após a fala da ministra, as demais integrantes do palco poderão fazer uso da palavra. Bom dia, minhas companheiras, todas de esplanada, de ministérios, mulheres empoderadas, né? Bom dia aos nossos jornalistas e às nossas jornalistas. Hoje nós estamos aqui nesse café da manhã, onde nós queremos discutir e pautar o empoderamento das mulheres. Nós queremos dizer que esse governo respeita as mulheres, esse governo empodera as mulheres, e nós iniciamos o mês de março com esse café, com todas nós, mulheres e ministras aqui, para dizer que nós estamos traçando um caminho para que, de fato, nós possamos ter muito mais mulheres em espaços de poder, né? E em todos os lugares, efetivamente. Dizer que esse governo, com esse comando, com 2 mulheres no banco, com uma no planejamento, né? Com outra na gestão, meio ambiente, saúde, né? Nós estamos efetivamente construindo um novo país e construindo democracia, fortalecendo democracia, porque só existe democracia se tiver mulheres, se tiver respeito com as mulheres, como esse governo tem. Então, efetivamente, nós não vamos fazer nenhum anúncio, já quero dizer, todos os anúncios de todos os ministérios e dos dois bancos serão feitos pelo presidente da República no dia 8 de março, no Palácio, aqui no Palácio. Mas hoje é o pontapé inicial de um mês que, para nós, é importante, é fundamental. Nós vamos traçar políticas públicas para as mulheres em todas as áreas, onde existem mulheres, mas também onde existem homens. Nós temos ações no Ministério da Justiça, nós temos no Ministério da Educação, nós temos no Ministério da Pesca. São mais de 30 ministérios com ações para ser lançada no 8 de março. As principais serão anunciadas pelo presidente e depois nós faremos ações em cada ministério ou nós estaremos nos territórios, lançando efetivamente cada ação para mudar a vida das mulheres, para fazer a diferença na vida de 52% da população. Então, esse é o café da manhã, esse é o início do mês de março, não termina aqui, né? E nem vai terminar dia 31, porque as políticas são para 4 anos, né? Com orçamento, com proposta, né? Mas, efetivamente, esse é o início, e é para dizer que nós, mulheres, nós queríamos dizer isso para a imprensa e para todos os homens e para todas as mulheres desse país, que quando nós estamos no poder, nós não disputamos,
nós estamos juntas, nós somos solidárias, nós temos respeito. E nós estamos exercendo isso nesse governo do presidente Lula, por ordem do presidente Lula. A ordem dele é que nós precisamos ter ações transversais, ter ações interministérios. E é por isso que nós estamos aqui nesse mês de março. Primeiro, valorizar e agradecer todas nós por estarmos nesse lugar, termos aceitado estarmos nesse lugar. Segundo, de dizer da nossa responsabilidade, e o presidente disse isso, né, para mim, você sabe o tamanho da sua responsabilidade, porque foram as mulheres que efetivamente me elegeram. Então, nós vamos dar uma resposta para aquelas que são as principais pessoas e o principal público, efetivamente, das políticas públicas. Porque nós, mulheres, é que estamos na linha abaixo da pobreza. Somos nós, e principalmente as mulheres negras, é que são, efetivamente, que estão passando fome. Somos mães solos. Nós somos mortas todos os dias, violadas nos nossos corpos todos os dias. E é por isso que todas nós estamos aqui para dizer para as mulheres: esse governo respeita as mulheres, esse governo trabalha para as mulheres e esse governo vai construir um país para e com as mulheres, e nós estamos aqui para garantir isso. Obrigada e bom mês de março. Agora vai ser mais ou menos livre. Cada ministra tem 2 ou 3 minutos para falar, porque depois a gente vai correr atrás de agenda, também nós precisamos trabalhar, né? Mas é mais ou menos livre. Então, quem quiser falar, por favor. Só para destravar um pouco o pessoal, tá bom? Pode ser? Porque daí eu vou falar solta, porque, na verdade, né, é uma programação que passa por todos os ministérios, mas especialmente passa por todas nós, que estamos vivendo essa experiência de comando de pastas, de comando de áreas, e muitas delas pela primeira vez. No meu caso, é a primeira vez uma mulher ministra do esporte, e pela segunda vez uma atleta. O Pelé foi o primeiro atleta. E esse nidetismo nos coloca vários desafios no dia a dia, que a gente, como disse a ministra Cida, não vai encerrar no final de março, né? E que nós vamos viver junto com a nossa missão, frente às nossas áreas. E que é esse depoimento que eu queria colocar. Eu acho que nós estamos em construção de uma realidade nova, só possível porque o presidente Lula fez como fez essa composição que vocês estão vendo. E bom mês de março para todas nós. As jogadoras de vôlei vão puxar o bonde, então. Bom dia a todas. Primeiro eu quero saudar as ministras que a gente tem construído nesses 30, 60 dias juntas, saudar as assessoras, saudar as secretárias executivas lindíssimas que estão aqui, as terceirizadas, todas as que vocês têm compondo aí esse governo, um governo muito bem, como muito bem falou Cida e Ana, que respeita as mulheres. O mês de março, para mim, ele é um mês de muita luta, né? A gente sempre comemora e lembra o Dia da Mulher, mas também é um mês que ficou triste desde 2018, porque o 14 de março vira também esse marco de combate à violência política.
E acho que a minha mensagem hoje é um pouco mais de empatia, de respeito. A gente está comemorando esse mês também 20 anos, né, da criação do Ministério da Igualdade Racial. Então, de modo muito especial e particular, eu quero saudar todas as mulheres negras, quilombolas, indígenas, mulheres faveladas, todas as jornalistas negras. Eu me lembro perfeitamente que o meu sonho era ser jornalista e eu ouvi que eu não tinha rosto para ser de uma bancada jornalística. E sempre que eu vejo mulheres ocupando esse espaço, ocupando a política, vivas, porque por estarmos vivas, representando, né, a nossa luta, que muito me emociona, é saber que a gente está no caminho certo. Então, vou saudar a minha mãe, saudar a minha avó, saudar todas que estão aqui, cada uma com sua história, né, com sua singularidade, mas, ao mesmo tempo, tão plural. A gente ter uma companheira de luta como a Janja, que está aí ressignificando esse lugar, uma mulher que tem trabalhado arduamente, a gente ter mulheres que têm aqui na sua expertise, quando ela fala que é uma das primeiras atletas, e eu muito me honro, porque eu cresci assistindo a Ana Moser jogando, e eu acordava madrugada, porque eu sou do esporte. Então, estar com vocês, construindo nesse lugar, é uma honra, e dizer que o nosso governo, com certeza, não vai parar em março, a gente vai seguir até o final. Julho tem também Mês das Mulheres Negras, mas agora e sempre, até os 4 anos, que vocês contem conosco, e em breve anunciaremos as medidas. Vou ser obediente. Obrigada, bom dia a todas. E aí, Tarso? Vamos aqui pelo lado direito. Bom dia a todos. Bom dia a todas as colegas jornalistas presentes. Bom dia às assessoras. Bom dia às ministras. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, minha colega Rita, da Caixa Econômica. Dar um depoimento pessoal aqui para vocês. Assim, essa experiência de termos mulheres apoiando mulheres no governo tem sido riquíssima. Lá no Banco do Brasil, né, tem a situação de eu ser a primeira mulher em 214 anos, e digo para vocês que é uma quebra de paradigma diária. Tem acontecido diariamente essa quebra de paradigma. A primeira grande quebra foi quando o presidente Lula anunciou que seriam 2 mulheres nos bancos públicos. Muita gente não acreditou, né? Eu lembro que até o último dia ainda tinha ali a especulação de quem seria o homem que viria para o Banco do Brasil, e ele foi lá e colocou uma mulher no Banco do Brasil em 214 anos. Um exemplo muito forte vem quando isso acontece. Então, o presidente Lula, no ato da minha nomeação, e eu falei isso na posse, que não ficaria no simbolismo só da minha nomeação, quando uma mulher vem, ela traz outras. Então, já na composição do novo Conselho Diretor do Banco do Brasil, nós já temos mais 3 mulheres vice-presidentes. Nós somos 8, somos 9 no Conselho, já somos 4 mulheres e estamos a caminho ali da equidade. Esse, para mim, é um primeiro grande passo, né? A gente agora está compondo o quadro de diretorias, e teremos mais mulheres nas diretorias, com certeza. Então, uma coisa que fica muito latente, fica muito forte para nós, é que todas as políticas públicas que estão sendo implementadas para as mulheres nesse governo servirão para os 4 anos, mas elas são estruturantes. Esse lugar já é nosso, nunca mais vai deixar de ser. Nós já o ocupamos. E essa visão do presidente, quando nos trouxe, ele traz para esse governo e traz para esse país a materialidade da diversidade. Então, um agradecimento muito especial a esse processo no Banco do Brasil da minha nomeação, e que junto comigo a gente tem conseguido lá quebrar paradigmas e algumas barreiras. Temos muitas novidades para o mês de março, né? Serão anunciadas no evento do dia 8, mas a gente tem aí muita coisa boa, tá, gente? Que vai vir algumas ações estruturantes para a sociedade. Muito obrigada pela oportunidade
oportunidade. Muito obrigada, Janja, e a todas as ministras por todo o apoio o tempo todo. A gente tem trabalhado juntas mesmo, de verdade, o tempo todo, e não tem faltado apoio entre essas mulheres que vocês estão vendo aqui. Muito obrigada, bom dia a todos. Bem, gente, bom dia. Quero saudar a essa bela composição aqui, esse distintivo de honra, né, das mulheres que hoje estão em posto de comando nesse país. Em nome de Janja, em nome de Cida, eu quero saudar todas vocês. Eu penso que a gente está começando o mês de março, entendendo que, embora o 8 de março, aliás, embora o Dia das Mulheres seja todos os dias, o 8 de março se refere a uma data histórica importante que se tornou uma data internacional. Isso serve para que a gente estimule a reflexão, o debate e, no nosso caso, a afirmação de políticas públicas. Porque só tem 2 caminhos pelos quais a gente pode superar essa desigualdade. Um é a elevação do nível da consciência da opressão. A consciência da desigualdade de gênero ainda é uma necessidade imperativa. E a segunda é a vontade política, é política pública de Estado. E, nesse sentido, não falta essa vontade política do nosso presidente Lula. Nunca faltou. Começando pela sucessão que ele fez no seu mandato. Ele escolheu, na sua sucessão, pela primeira vez na história, uma mulher, que foi Dilma Rousseff. Isso é uma demonstração de convicção, de uma pessoa que tem convicção no caminho da superação do machismo que é estruturante na sociedade brasileira. É por isso que todos nós, em momentos como esse, temos muitas responsabilidades. Aqui, todas nós vamos apresentar um pacote da nossa pasta para o dia 8 de março, na voz do nosso presidente Lula, que vai, conjuntamente com essa equipe aqui, montar essas políticas. Porque a política pública da mulher não é um assunto de Cida, é um assunto de governo, é um assunto transversal, de todas as pastas, sequer só das mulheres, são de todas as pastas do governo. É uma política de Estado. Mas a gente vai precisar apresentar isso com esse conceito, não é? De que não é só o mês de março é uma data simbólica, como já foi dito aqui, mas ela é para todo, né? para todo o nosso governo e para que ela, inclusive, consiga ultrapassar o nosso governo. Mas eu só quero terminar dizendo que, na nossa, sem dizer o que é, mas o desafio, o desafio das mulheres na ciência é a gente garantir o acesso, né? É garantir a ascensão, né? É garantir a permanência e é garantir a valorização do papel das mulheres na ciência. E nós temos de sobra inúmeros exemplos na nossa história antiga. A primeira engenheira desse país foi uma negra mulher de origem humilde, Enedina, lá do Paraná, não é? Em 1945. E, recentemente, Jaqueline Góes, uma negra nordestina, foi muito importante em 48 horas para desenvolver o sequenciamento do genoma do Covid. Essa é a história das mulheres na ciência, que precisa ter visibilidade para que sirva de referência para outras meninas e futuras cientistas. Por isso, a mensagem da ciência é: pesquise como uma mulher. Grande abraço. Bom dia em nome da nossa primeira-dama, nossa anfitriã, e também da ministra da Mulher, Cida, que é a nossa anfitriã. Eu cumprimento todas as minhas colegas e os demais jornalistas e jornalistas que aqui se encontram. Bom, eu quero dizer da minha emoção de estar aqui hoje. Nós estamos diante da esplanada mais feminina da história do Brasil. Isso não é pouca coisa para quem, como eu e algumas dessas mulheres aqui aguerridas, fazem política há muito tempo no Brasil. Eu tive várias primeiras vezes na minha vida. Que bom que agora não é mais primeira vez, já sou a segunda
Oxalá, daqui a um tempo, eu venha para falar assim, sou a 100ª mulher a ocupar determinado cargo no Brasil, porque é isso que nós queremos. Porque quando nós, mulheres, chegamos pela primeira vez no espaço público, isso não nos traz um sentimento de orgulho, nos traz um sentimento de indignação, de que em pleno século XXI, depois de mais de 500 anos de história, nós que somos a maioria da população brasileira, ainda temos que enfrentar obstáculos para sermos a primeira. Eu fui a primeira mulher prefeita da minha cidade natal, reeleita, a primeira vice-governadora do meu estado. Depois, no Senado Federal, tive que enfrentar muitas batalhas em espaços que eram considerados eminentemente masculinos. Fui a primeira mulher presidente da Comissão de Constituição e Justiça, porque o argumento sempre é assim, aqui tem que ter um timbre masculino, porque aqui só homem para aguentar e resistir e aprovar projetos tão importantes e relevantes. E nós enfrentamos e conseguimos colocar uma mulher e fui nomeada a primeira presidente da Comissão de Constituição e Justiça. No final, quando nós estávamos, Janja, disputando a presidência do Senado, eu tive o choque de ver que em 198 anos de história do Senado Federal, eu era a primeira mulher a ser candidata. E as pessoas falaram, não saia candidata porque você vai perder. Eu falei, eu sei que eu vou perder, mas eu sou candidata para abrir caminho, porque um dia eu vou ter orgulho de aposentada, com meus cabelos brancos, olhar para frente e dizer, uma mulher assumiu a presidência do Congresso Nacional e, de alguma forma, eu abri caminho para que isso acontecesse. É isso que nós, mulheres, estamos fazendo aqui. Nas minhas breves palavras, eu quero dizer que o presidente Lula só me deu uma determinação, que o pobre esteja no orçamento público brasileiro. Eu quero dizer para vocês que eu e a nossa equipe vamos fazer isso com o maior prazer, porque a cara mais pobre do Brasil, lamentavelmente, é a cara de uma mulher negra do Nordeste brasileiro. Então vai ser com muita satisfação que o cobertor curto do orçamento, eu e as nossas ministras vamos puxar para o lado da mulher negra do Nordeste brasileira, porque foi a mulher negra, a mulher branca, a mulher de qualquer raça, a mulher de qualquer região que elegeu o presidente Lula e restabeleceu a democracia no Brasil. Então, com essas palavras, Janja, eu digo que ontem eu ganhei o maior presente que eu podia ganhar no Dia da Mulher, quando o presidente Lula confirmou o compromisso que fez conosco, né? E ele disse que, isso eu posso anunciar, porque ele já anunciou, né, Cida? Posso terminar assim? Ele já anunciou, pode falar, né, Janja? Ele é fofoqueiro. A primeira-dama que disse, eu não sou. Quando ele disse que vai assinar o projeto de lei para mandar para o Congresso Nacional, garantindo, porque a nossa lei não nos serve, a que está lá, garantindo igualdade de salário entre homens e mulheres no Brasil. Muito obrigada. Bom dia a todos, a todas, a todos. Bom dia. Quero saudar a primeira-dama, saudar também a ministra Cida, saudando assim também todas as minhas colegas ministras, todas as pessoas aqui presentes, as mulheres, a imprensa, né? Para mim, eu tenho uma grande honra de estar aqui nesse momento, né? Pelo que ele representa para a mulher brasileira, pelo que ele representa para essa grande parte dos cidadãos brasileiros, que é justamente as mulheres do Brasil, né? E eu, na minha condição de mulher negra, também, para mim, é uma responsabilidade, né? Pelo fato de onde eu venho, de uma família humilde, mas que nos meus 35 anos de carreira também foi uma luta de muitas conquistas que dependeu de mim, né? Eu tive que fazer o meu próprio selo para continuar gravando, eu tive que fazer conquistas duras pela falta de oportunidade. E isso que a ministra Simone Tebet falou em relação às mulheres negras é uma grande realidade, uma realidade muito difícil para nós. E com essa oportunidade que o presidente Lula me deu de estar aqui à frente do Ministério da Cultura, é uma simbologia de que a oportunidade, com as oportunidades nós podemos ir mais longe, e fazendo parte desse grupo de mulheres, né, fortalece essa necessidade de conquista e transformação. Nós vivemos num país que tem uma questão de violência contra a mulher, contra todas as mulheres, né, todo tipo de mulher, muito forte,
E essa também é uma grande luta. Quando eu vejo o presidente Lula se colocar e falar desse assunto da maneira como ele fala, buscando trazer uma consciência maior em relação à não violência contra a mulher e nos dando a oportunidade de fazer essa transformação. Eu vejo nesse lugar essa força, né, essa simbologia de continuarmos a cada vez mais avançar no sentido de ter outras oportunidades, abrir mais oportunidades para a representação feminina, porque, afinal de contas, traz equilíbrio para qualquer país, para qualquer nação, né? É uma prova da sua civilidade. A cultura é transformadora, a cultura é emancipadora, a cultura também tem alma feminina. Então, para mim, é um prazer enorme. E dizer que também o Ministério da Cultura tem surpresas também nessa pasta pois é. Então, teremos coisas muito boas e, graças a Deus, também no Ministério da Cultura, a força feminina está muito, muito grande lá dentro. Quero dizer isso, com muita empolgação e um movimento fantástico, e que o nosso sentimento maior é que a sociedade brasileira, o povo brasileiro, entenda o valor que tem um país que respeita a sua cultura, faz parte da sua civilidade. Então, para mim é uma grande honra, um prazer. Agradeço de todo o meu coração ao presidente Lula e estar aqui formando esse corpo feminino do nosso governo. Muito obrigado. Bota aqui, querida. Bom dia a todas, todos, todes. Já cheguei com uma emoção muito grande, comentei com Cida e com Janja, em nome de quem eu homenageio a todas as minhas colegas, ministras, presidente do Banco do Brasil, presidente da Caixa Econômica. Eu cheguei com uma emoção muito grande, porque eu acho que esta mesa em si já é um ato de 8 de março mesmo, né? É o primeiro ato do presidente Lula no sentido de empoderar as mulheres e ter como um critério na composição da sua equipe que teria que ter mais mulheres, né? É uma grande honra também ser a primeira mulher ministra da Saúde em 70 anos de história, né? Depois de ter sido a primeira mulher a presidir um instituto de pesquisa, a Fiocruz, com quase 120 anos de história, e a maioria de mulheres. Também no Sistema Único de Saúde, hoje, em todas as categorias, as mulheres são maioria, são 2.120.000 mulheres. E, no entanto, só agora temos uma ministra mulher. Mesmo no campo da medicina específica, a partir do ano que vem, Cida, a maioria será composta por mulheres. Então, são dados impressionantes, não é? De como que, com todo esse universo de mulheres, como é difícil nós chegarmos aos postos mais altos de gestão e de, portanto, ter a capacidade de conduzir a política pública. Eu queria dizer também que o fato de ocupar essa posição, que em si, como eu disse, já é um ato muito importante do presidente Lula, não é suficiente. Temos que estar, nós mulheres e todos os homens, e isso já acontece no nosso governo, a começar pelo presidente Lula, comprometidos com uma pauta do direito das mulheres, com uma pauta de equidade de gênero, que também, eu quero afirmar aqui, é uma pauta que precisa estar associada também à equidade de raça, porque, como já foi dito aqui, são, sobretudo, as mulheres negras, as mulheres indígenas, que mais sofrem com a discriminação de gênero em nossa sociedade, e temos consciência disso. Eu diria também que o 8 de março, no Ministério da Saúde, começou no primeiro dia de gestão, quando revogamos portaria contrária aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e do cuidado integral à saúde da mulher, que é uma premissa do presidente Lula, de toda a nossa equipe, de toda a gestão. Então, é com esse compromisso que virão aí os anúncios, mas que não se esgotarão no 8 de março, né? Eles acompanharão
com certeza, toda a nossa gestão. Quero agradecer também a todos os profissionais de imprensa e fazer uma saudação especial às mulheres jornalistas, também vítimas como nós do preconceito e do estigma na nossa sociedade. Mas é com a luta do 8 de março, que nós vamos avançar, tenho certeza disso. E que a amorosidade que também perpassa, não é, esse nosso evento, nos ilumine em ações solidárias de compromisso com a nossa sociedade e de compromisso que oriente e que fortaleça essa gestão liderada pelo presidente Lula. Muito obrigada. Bom dia a todas, todos e todos. Para mim também é um prazer enorme estar aqui. Queria cumprimentar a Janja, nossa anfitriã, e a Cida por ter convidado todas as ministras. Em nome dela, cumprimentar todas as ministras e a Rita e a Tarciana também, que são a área econômica aqui em peso, feminina. Que a gente tem, na verdade, a gente não tem paridade na área econômica, que seriam 2 mulheres ministras e 2 homens, mas 2 presidentes de banco, a gente, na verdade, tem maioria. Se a gente parar para pensar, somos maioria na área econômica, nas áreas de comando da economia desse país. E acho que eu queria... Bom, primeiro, eu sou no ministério que tem 100% de mulheres no comando. Desde o seu início, há 2 meses atrás, ele só teve mulheres no comando, assim como o Ministério de Povos Indígenas, que são 2 ministérios novos, que não existiam antes. Claro, na verdade, a gente partilhava o ministério, mas ele foi um ministério novo, criado pelo presidente Lula nesse novo mandato, e ele já colocou uma mulher no seu comando, assim como os povos indígenas, que representa muita coisa. Um ministério novo que já nasce com uma mulher na frente, o que não era o normal de um ministério. Quando ele nascia, ele, em geral, nascia com um homem à frente. Então, acho que isso é um emblema importante. E eu acho que a gente está fazendo esses... nem teaser, porque você nem fala o que é, você fala que terão anúncios. Mas eu acho que a importância... Por que tantos anúncios serão feitos na semana que vem? Eu acho que isso talvez seja a coisa mais importante. Ao você botar uma mulher no comando, botar uma mulher negra, botar uma mulher indígena no comando, você, na verdade, está mudando a forma de pensar sobre a política pública. E isso faz com que você tenha ideias que poderiam ser... Às vezes, vocês vão ver que são ideias simples, mas que ninguém teve essa ideia antes, porque não tinha alguém naquele lugar com aquele pensamento, com aquela história de vida, com todo o seu... com toda a sua experiência, que faz você dar ênfase a um ponto que talvez para os homens seja uma coisa que não tenha nenhuma relevância. E para nós, mulheres, faz toda a diferença, e a gente sabe que vai fazer diferença na vida de todas as mulheres desse país. Então, acho que isso é que talvez seja a importância, para além da importância, como já foi falado aqui, das meninas, jovens negras, indígenas, e as jovens em geral desse país, olharem as mulheres em posto de comando e entenderem que elas podem chegar onde elas quiserem, é também esse olhar de dentro, da forma de fazer política pública com uma visão com base na própria experiência, que muitas vezes deixa de ser pensada quando não tem mulheres no comando e mulheres que tiveram uma história de vida marcada por fortes desigualdades, fortes injustiças, que realmente vão fazer a diferença. Então, queria mais uma vez agradecer a Cida, agradecer ao presidente Lula por estar aqui, por poder fazer parte desse time incrível, e dizer que a gente realmente tem um lado de muito companheirismo e muita amizade que está se criando. São 2 meses só, mas parece que a gente já se conhece há décadas. Algumas pessoas já conheciam, mas pouquíssimas. Algumas já viraram grandes amigas e com certeza serão amigas aí para além do governo. Então, obrigada mais uma vez. É um prazer estar aqui e bom mês de março a todos. Bom dia a todos, a todas. Cumprimentar todos as participantes do nosso café da manhã, nas pessoas da nossa anfitriã, Janja. Obrigada por essa iniciativa de nos reunir aqui para fazer o pontapé inicial do mês de março, que é o mês da mulher, o ano da mulher. Nós não queremos só o dia 8. E cumprimentar nossa querida Cisa, que nos congrega e nos articula nesse imenso desafio de fazer com que tenhamos uma participação cada vez mais ampliada nos espaços de tomada de decisão,
de formulação de políticas públicas, mas também dentro das empresas, também dentro dos espaços acadêmicos, dentro da cena cultural brasileira, em todos os lugares. Acho que o trabalho que o presidente Lula está fazendo, quando ele estabelece que a transversalidade é a marca do seu governo, um conceito que me é muito caro, que tenho uma afetividade muito grande por ele, é que se cada uma de nós for apresentar uma agenda individual para enfrentar o problema, enfim, das discriminações, dos preconceitos contra as mulheres, será sempre insuficiente, porque não é uma política setorial, é uma política de Estado, é uma política de país, é uma política de governo. Por isso, quando nós temos uma mulher no Ministério do Planejamento, querida Simone, né, você vai ter esse olhar para direcionar naquilo que lhe compete, né, o orçamento público, as estratégias de planejamento. Quando a gente tem uma jovem brilhante como nossa querida Aniele, né, para fazer o combate a toda a injustiça que foi praticada historicamente contra o povo preto no nosso país, e aí uma mulher na saúde, uma mulher no esporte, uma mulher na cultura, uma mulher no meio ambiente, uma mulher na gestão. Eu não sei se eu consegui citar todo mundo aqui, do nosso povo, né? É assim que a transversalidade acontece, mas também nos ministérios que não estão ocupados por mulheres, porque o termo de referência do presidente é: façam as políticas para resolver o problema das mulheres, o problema dos jovens, o problema, não é, das pessoas em todo o conjunto do governo. Mas também isso precisa se refletir no conjunto da sociedade, né? Dentro das redações, com certeza, eu acho que aumentou muito a solidariedade com as mulheres. Tudo que vocês, jornalistas, viveram nessa campanha, as agressões, as intimidações, né? Eu tenho certeza que dentro das redações os colegas homens aprenderam muito e se solidarizaram muito. É uma mudança civilizatória. E é civilizatória porque, às vezes, a gente nem percebe aquilo que está incrustado estruturalmente, né, até emocionalmente, simbolicamente, né, na linguagem, que muitas vezes não é só a linguagem verbal, é também a linguagem corporal. Quantas vezes você está num dispositivo, né, e você está liderando uma reunião, e, em vez do teu interlocutor falar com você, ele olha para um homem e conversa com ele como se estivesse conversando com você. Tem um processo de educação também, de dirigir esse olhar, essa atenção para presidente da Caixa, e não para o secretário executivo, se porventura for homem. E muitas vezes isso acontece. É um processo da gente ir quebrando esses paradigmas. E tem uma coisa aqui para também trazer um pouco para a política, né? A gente tem trabalhado o conceito de racismo ambiental, né? Por que racismo ambiental? Não é? Porque são as mulheres que pagam o maior preço na hora das catástrofes. São as mulheres pretas que a gente vai encontrar, né, Aniele, lá em São Sebastião, que dizem que perderam seu filho, que perderam seus companheiros, porque são elas que são empurradas para as encostas, por serem as mais pobres, né, as mais vulneráveis, né? E essas mulheres precisam de políticas públicas na área ambiental também, para que a gente possa quebrar o racismo ambiental. E, por último, eu queria dizer, esse é um momento de grandes transformações no mundo, minha querida Janja. E essas transformações, elas precisarão das mulheres. Não falo isso como um peso, mas é porque nós temos um acúmulo de conhecimento em visão, em capacidade de processo e de criar novas estruturas. As mulheres, está comprovado aqui nessa solidariedade, querida Cida, que tem muito mais facilidade de compartilhar a autoria daquilo que fazem.
A gente gosta muito de fazer as coisas coletivamente. Ninguém suporta esse estilo cartesiano de que eu fiz, eu sei, eu mando. Hoje o mundo precisa de respostas cada vez mais coletivas e nós aprendemos a compartilhar a autoria das coisas. Nós aprendemos a compartilhar a realização das coisas. E, mais importante, a gente aprendeu a compartilhar o reconhecimento. E isso integra todo mundo. Quando você faz alguma coisa, não é, muito grande, muito importante, isso nunca é fruto de uma pessoa. Isso, às vezes, nem é fruto de um partido ou de um governo. Às vezes, terá que ser obra de um povo. E combater o racismo, combater o preconceito, a discriminação contra as mulheres, não é, contra os indígenas, ter uma sociedade plural que se respeita em todos os sentidos, isso é coisa de um povo. Mas precisa de um presidente que diga isso, que viva isso, que pratique isso. E foi isso que aconteceu quando ele subiu aqui, acompanhado do cacique Raoni, dos catadores, acompanhado de mulheres, de pessoas com deficiência. É assim que a gente quebra paradigma. Isso aqui também é um processo educativo, pedagógico. E nós estamos dizendo, graças à nossa anfitriã Janja, que o 1º dia de março é a abertura do mês de março, para que seja o ano inteiro, para que seja o mês inteiro, o ano inteiro, e que seja sempre, não é? Homens e mulheres tratados com respeito, mas nesse momento quem é desrespeitado em muitos aspectos somos nós. Muito obrigada, eu sou muito feliz de estar aqui com as minhas colegas e parabenizando a Cida. E eu quero só terminar com um testemunho. Eu fui nessa viagem para os Estados Unidos com o presidente Lula junto com a querida Aniele, né? E lá dentro eu fiquei pensando, a Aniele estudou lá nos Estados Unidos, graças a uma bolsa. E, de repente, ela estava ali, como a ministra do governo brasileiro. E eu fiquei pensando, será que ela está pensando quantas vezes ela enfrentou dificuldades, a cota da família, para que ela pudesse estudar, para que ela ficasse ali, né? E de manhã cedo, né? O meu ciático às vezes me pega quando eu esqueço de tomar a minha água quente. Eu escutei uma pancadinha na porta. Marina, posso ajudar você a descer a sua mala? Isso é a solidariedade se materializando num gesto simples e bonito de alguém, não é, que carrega a mala da esperança. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Nesse mês tão especial para todas nós mulheres, gostaria de saudar a senhora Janja Lula da Silva e a ministra Cida e todas essas mulheres maravilhosas, ministras e presidentes que aqui se encontram. É um motivo de grande nervosismo para mim estar diante dessa representatividade tão forte de nós mulheres. Estou aqui representando a ministra Daniela Carneiro, que não pôde estar conosco, porque está em uma missão oficial em Portugal, né, participando da Bolsa de Turismo de Lisboa, que é um importante evento, né, para o turismo, para os negócios do turismo, trazendo visibilidade para os negócios do turismo no nosso Brasil. Na gestão da ministra Daniela Carneiro, diante do Ministério do Turismo, ela tem a missão de manter a voz ativa das mulheres. Eu tive a felicidade de trabalhar com a ministra enquanto parlamentar e ver toda a luta da ministra em prol e defesa das mulheres. Inclusive, ela é autora da lei de luta contra a endometriose. E eu tive a felicidade de participar desse momento muito importante. Então, acredito que nós, mulheres, juntas, unidas, somos muito mais fortes e podemos transformar o nosso Brasil, reconstruir o Brasil. Obrigada. Kahuti Waiwai,
Sou Juma Chipaia, estou aqui representando a ministra Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas. Em nome dela, das Janja e das demais ministras, eu saúdo a todos vocês. E para iniciar, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para a nossa democracia. Porque num passado recente, na nossa política, teríamos hoje aqui um batalhão de homens. E nós temos um exército de guerreiras ancestrais, históricas, que trazem consigo não só a representatividade do cargo que aqui estão representando, mas todo um legado, todo um histórico de silenciamento forçado, não somente as mulheres indígenas, mas por todas as mulheres, e principalmente essa diversidade de povos que somos, que até recentemente também era ignorada. E que, num passado recente, jamais poderíamos pensar a existência de um Ministério dos Povos Indígenas. Tampouco uma ministra indígena, uma presidente da FUNAI indígena, como a Joênia Wapichana, um secretário de saúde, o Eibe Tapeba, e eu, secretária de articulação e promoção dos direitos indígenas do MPI, e tantos outros cargos. Então, estar aqui presente não é só um processo de resistência e conquista, mas sim é um grande ato de existência. Porque até pouco tempo, o que nós tínhamos era nenhum centímetro de terra demarcada para os povos indígenas. Genocídio decretado e velado. Temos hoje uma crise do povo Yanomami que não começou agora, que foi ignorada, incentivada, apoiada e financiada. Quantas mulheres ainda continuam até o presente momento sofrendo todo e qualquer tipo de violência? E crianças também. Nós hoje temos, além do território Yanomami, mais outros 4 territórios que estão em crise, onde também tem crianças morrendo. Pessoas refugiadas no próprio território, porque sequer pode ocupar suas casas, como é o caso do povo indígena Pataxó, no extremo sul da Bahia. Como temos crianças que estão morrendo por falta de assistência na saúde, segurança alimentar, como no Rio Grande do Sul, o povo Caingangue. O extermínio e o genocídio incentivado ao povo Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, que alguns anos atrás, não sei se muito de vocês recordam, escreveram uma carta pedindo para que se abrisse uma bala e que todos preferiam morrer juntos. Porque é assim que é a nossa luta. A conquista dos ministérios dos povos indígenas e ter essas representantes hoje, mulheres e homens também, é um processo de resistência e de luta constante, não somente pelo gênero feminino, mas entendemos que o território é o nosso corpo, é a nossa casa, a terra é a nossa mãe. Esse é o princípio básico para nós, povos indígenas. E entendemos que defender os territórios indígenas não é somente para os nossos benefícios, mas para toda a sociedade e o mundo. Então, a nossa luta jamais foi isolada. E hoje está aqui presente diante de toda essa que a Célia Checriabá chama a bancada do Cocá, porque é assim que a gente costuma falar, que aonde tem um indígena, seja homem, seja mulher, lá nós estamos, nos sentimos representados. Então, nossa luta jamais foi individual, sempre foi coletiva, como é a forma que a gente se organiza e tem defendido os nossos territórios, para além dos nossos direitos e para além da nossa existência, mas para a existência e o benefício do planeta como um todo. E é isso compõe não somente mulheres indígenas, mas todas as mulheres e toda a sociedade, toda essa diversidade que somos, não somente de ser vivos, mas de outros seres que também são importantes e que a gente necessita respeitar a existência deles e zelar por isso, porque nós sozinhos nós não somos nada.
E uma coisa que me chamou muita atenção, a fala da Sônia, quando ela me fez o convite para compor a equipe e vir para Brasília, que foi algo impensado para mim, era até então. E eu falei, Sônia, não me vejo em Brasília. A Bíblia chega até de arrepiar e vou dizer o porquê. E ela falou assim, Juma, eu também não sei ser ministra, mas vamos aprender juntos. Vamos construir junto esse ministério e reescrever a nossa história, não somente no Brasil, mas no mundo. E eu me senti acolhida, abraçada e falou, estamos juntas. Porque mesmo no governo anterior, a nossa presença e vinda aqui em Brasília chocou muito e foi muito emocionante, não somente para mim, mas para outros parentes que entraram pela primeira vez no Ministério Indígena, que a gente se viu do lado de dentro, e nós olhamos para aquele bloco C, a gente lá dentro, e lembramos que alguns meses atrás, nós estávamos do lado de fora, e uma barreira de policiais na nossa frente. Em frente ao anexo 4 da Câmara dos Deputados, nós somos recebidos com tiro, bala e porrada e gás. Então, é muito forte estar hoje aqui, não somente no ministério, mas no espaço e ocupando lugares que sempre foram nossos. Independente de ser indígena ou não, sempre for espaço nosso, de todas nós mulheres também. E agradecer ao presidente Lula por respeitar, enxergar e dar visibilidade a essa diversidade que somos e abrir a porta de um governo que até então era somente fechado as portas na nossa cara. E que mulheres aqui presentes, num passado recente, estava aqui somente para servir, assessorar e jamais ocupar o cargo que aqui estamos ocupando hoje. Então, por isso que inicialmente eu pedi uma salva pela democracia, porque fomos nós. Foi a democracia, o Estado democrático que temos, que fortaleceu, que incentivou, que apoiou direito não somente de povos e de mulheres, mas de todos aqueles que estiveram à margem da invisibilidade, da vulnerabilidade, que foram empurrados para isso. E nós somos aqui representantes de todo esse processo de genocídio, de silenciamento. Somos Marielle, somos Bruno, somos Dom. E compõe a nossa equipe também a viúva do Bruno, Beatriz Barros, porque não é somente mulheres indígenas que sofrem violência, é todo e qualquer tipo de mulheres que estão sendo assassinadas ou perdendo os seus parceiros que estão lutando pelos direitos de outros. E nós jamais podemos esquecer disso. Nós estamos num momento único, mas nós jamais podemos esquecer o nosso passado tão recente que ainda herdamos todas essas dores, esses lamentos. E todos os dias nós acordamos ciente disso e dizer que nós estivemos em Brasília, ocupando esses territórios, vendo os nossos filhos sendo atacados, vendo mulheres sendo agredidas, e nós não recuamos. E hoje, ter o Ministério dos Povos Indígenas, estar aqui com essas demais mulheres, é um motivo, sim, de comemoração e de alegria. Porque é o símbolo único da vida. Muito obrigada. Ô, Tarciana, estou na esquerda, tá? Pessoal, bom dia a todos. Em nome da Cida e da Janja, quero cumprimentar essas mulheres porretas que estão aqui. E eu digo o seguinte, mulher em espaço de poder só chega se for muito teimosa. Tem que ser muito teimosa, porque os espaços de poder não foram preparados para as mulheres. Os espaços de poder são extremamente masculinos e agressivos. E quando a gente consegue chegar aos espaços de poder, porque a gente é muito chata, é muito teimosa,
tem muita convicção da importância que tem mudar o mundo. E só muda o mundo, só é possível mudar o mundo, só é possível ter um mundo de paz se houver igualdade. Não tem outra possibilidade, é a única possibilidade. E o governo Lula foi profundamente ousado ao colocar mulheres em cargos estratégicos de direção. Só um governo ousado e comprometido com um Brasil melhor e mais justo é capaz de dar essa sinalização para a sociedade da importância que é buscar a igualdade, da importância que é buscar a justiça social, da importância que é ter um país democrático, um país de paz. Então, eu, obviamente, estou também muito feliz de estar aqui. Eu não consigo nem acreditar que eu estou aqui falando como é. A gente vai ouvindo, né, os relatos e vai pensando na nossa própria história, né? Quantas barreiras você tem que vencer para estar aqui. E quando a gente pensa no banco que eu represento e do qual eu trabalho há muitos anos, ele é um exemplo do que é a violência contra a mulher. A Caixa, ano passado, passou pela pior crise reputacional da sua história, quando o principal dirigente da instituição foi acusado de uma série de processos de assédio sexual e o grau de assédio moral que invadiu os espaços do próprio banco. Então, isso nos mostra como é importante democratizar esses espaços, como é importante continuar lutando contra a violência essa que, enquanto estamos aqui, quantas meninas, mulheres estão sendo violentadas e assediadas nesse mesmo momento. Se é verdade que estarmos aqui é um grande avanço, e sem dúvida é, inclusive um exemplo para as mulheres, para as meninas, para buscarem o seu espaço de fala, o seu espaço na sociedade, também é verdade que muito aqui ser feito. Todos os indicadores que nós temos, seja de participação no Congresso Nacional, seja nas prefeituras e governos, mostram que as mulheres ainda são a grande maioria nos espaços de representação. E as mulheres têm um olhar amplo da sociedade. Nós precisamos desse olhar para mudar a realidade brasileira. Então, há muito que ser feito, mas nós estamos aqui dando passos, e semana que vem, né, eu também não posso anunciar nada, só semana que vem, mas nós estamos dando os passos largos para mudar essa realidade. Então, quero de novo dizer do meu orgulho de estar aqui, de dizer para quem está nos ouvindo, né, as meninas, as mulheres, todas sejam incentivadas nesse momento a também buscar o seu espaço, a, junto com a gente, mudar essa realidade que nós temos, mudar essa sociedade, porque só no mundo de paz nós, com certeza, seremos todos felizes, homens, mulheres, crianças. E, por último, convidar aqui todas as ministras, Tarciana acho que já até foi lá, mas todos vocês, jornalistas, para conhecer a exposição da Caixa, lá na Caixa Cultural, que nós lançamos mês passado, que é 200 anos de mulheres, que é um atributo à história das mulheres que ficam invisíveis nos livros de história, mas que construíram a história do Brasil e a história do mundo. Estão todos convidados. Obrigado. Bom dia, gente. Bom dia, meninas da imprensa que estão aqui com a gente hoje. Sejam muito bem-vindas, e os meninos também. E eu queria, em nome da Cida, agradecer esse pontapé inicial que a gente está dando aqui no 1º de março e abraçar todas. Mas eu queria lembrar aqui e queria que a gente mandasse um abraço especial e um pensamento para uma companheira, a companheira Ellen Ottoni, que está no hospital tentando se recuperar de cerca de 7 tiros que ela levou do seu namorado. É filha de um companheiro nosso, deputado federal. E eu queria começar falando sobre isso. O 7 de março, muitas das nossas ministras aqui, quando eu olho
esse dispositivo recheado, pleno de mulheres, me deixa muito feliz, porque na campanha a gente tinha momentos em que nas reuniões estavam presentes somente eu e a Gleice. E aí a gente ficava, não é possível. E aí a gente foi, né? A gente sabe o quanto é difícil nós mulheres ocuparmos espaços de decisão e poder, principalmente na política. Né? Eu acho que a maioria aqui já falou um pouquinho disso, mas eu queria lembrar para vocês que esse tema da questão da violência contra a mulher é um tema que, para mim, é muito... chega a ser pessoal, particular, e que eu vou com todas as minhas forças trabalhar junto com o Ministério das Mulheres e com a sociedade civil para que a gente não possa mais ter que mandar mensagem de força para uma mulher que foi baleada pelo seu namorado, seu companheiro. E o pior, né? Esses homens não estão satisfeitos apenas em matar as mulheres, eles começaram a matar as crianças, os filhos. Então, isso, o presidente Lula falou bastante disso na campanha e tem falado sobre isso. A gente diminuir o feminicídio, chegar ao índice 0 de feminicídio no Brasil, assim como acabar com a fome, talvez seja uma obsessão do presidente Lula. E as ministras aqui, cada uma tem um segredo para contar no dia outro. Uma novidade eu não tenho nenhuma, gente. Eu vou ter que arrumar. Eu já sei de tudo. Mas é isso, a gente está aqui hoje porque o mês de março é o mês das mulheres, a gente vai trabalhar o mês de março com todas as pautas. O tema mulher é um tema transversal de todos os ministérios. E a gente sabe a dificuldade que é isso, né, Cida? De levar esse tema transversal para todos os ministérios. Mas a ministra Cida está trabalhando com todas essas ministras que estão aqui hoje para que isso aconteça, que seja uma realidade no governo do presidente Lula. E eu queria que no dia 8 de março a gente possa fazer um evento bonito aqui no Planalto, com todos esses anúncios. Hoje a gente mais ou menos está lançando aí um pouco da marca e da campanha aí do mês de março que a gente vai trabalhar. Queria agradecer a presença de todas vocês aqui. O dia está começando, tem muito trabalho pela frente. A Cida agora tem uma reunião com o presidente Lula, vou levar ela, pedir desculpa pelo atraso, pela reunião dele, e agradecer a todas vocês por estarem aqui hoje, ouvindo um pouquinho, né, de cada uma dessas mulheres que hoje compõem o governo do presidente Lula. Um bom dia a todas e a todos. Está encerrada essa cerimônia. Tenham todos uma boa tarde.